Como se sair bem em uma entrevista de emprego? Essa pergunta foi minha filha que fez. E por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, porque eu pensei, assim como ela, muitos jovens não sabem se preparar e perdem valiosas oportunidades. Então, decidi fazer esse vídeo como uma contribuição. Se você acha esse assunto importante, já, dê um like no vídeo, porque aí o YouTube entende que é importante e pode repassar para mais jovens, para quem esse vídeo, ou para mais profissionais que podem estar precisando dessas dicas. Meu nome é Carlos Sampaio. Aqui no canal você encontra sempre dicas sobre liderança, desenvolvimento profissional, pessoal, tudo aí com base na programação neurolinguística, neurociência, modernas técnicas de gestão e na minha experiência de muitos anos liderando equipes e projetos. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para que você seja informado toda vez que eu postar um vídeo novo, né? Geralmente é um por semana. E se você já é inscrito, confere aí se o YouTube, por alguma razão, não te desinscreveu. Indo para o assunto, eu dividi o conteúdo de entrevista de emprego em três fases: preparação, chegada ao local de espera e a entrevista propriamente dita. Eu vou falar de cada uma dessas fases. Esse conteúdo é direcionado para entrevistas presenciais. Embora muita coisa seja comum com entrevistas online, algumas coisas são diferentes e exigem outros esclarecimentos. Se você quiser saber mais, se manifeste aí nos comentários, pois se houver demanda, esse assunto, demanda por esse assunto, eu faço um outro vídeo aí focando especificamente em entrevistas online. Vamos lá, o primeiro fator é preparação. E aí, gente, você tem que fazer o dever de casa. Não se preparar antes e achar que vai dar conta na hora é bastante arriscado. Qual deve ser o seu foco nessa preparação? Em resolver o problema do empregador. Você deve pensar o que a empresa está precisando. E por isso que as informações colhidas antes da entrevista são tão importantes. São elas que vão dar o embasamento necessário para você mostrar que o seu perfil é o mais indicado. Então, vamos lá, primeira coisa, conhecer a empresa. Numa entrevista que eu fiz uma vez, eu perguntei o que minha organização faz. Aí o candidato regalou os olhos, ficou sem jeito e não conseguiu responder. Falou, não tem a mínima ideia. Gente, isso não pode acontecer com você. Demonstra desinteresse, pouco caso e dá margem ao entrevistador pensar que você não está muito afim de realmente trabalhar. Hoje em dia, com a internet, você pode descobrir muitas informações sobre o que a empresa faz, seus valores, produtos, serviços. Então, pesquise. Demonstrando o seu conhecimento sobre a empresa durante a entrevista, o recrutador vai entender a sua identificação com a companhia e isso pode tornar o resultado da entrevista mais favorável para você. Segunda coisa é pesquisar sobre a vaga. Você fez um currículo e vai falar sobre suas experiências anteriores e tende a relacioná-las com a vaga em questão. Demonstrar na conversa que você sabe exatamente quais as atribuições da vaga, além daquelas coisas que eu falei antes, de conhecer a empresa, os valores, tudo que ela faz, isso é muito importante. Pode parecer uma dica óbvia, mas encontrar candidatos que não sabem nem qual a vaga que o recrutador está falando é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é um erro gravíssimo, pois fica evidente que a pessoa saiu atirando para todos os lados e não está tão assim interessada em conquistar aquela vaga específica. Terceira coisa, estudar o seu currículo. E antes de participar da entrevista, você visita o seu currículo e relembra aí as suas experiências. E além de identificar as experiências que têm mais relação com a vaga, relembre as situações em que você aplicou habilidades como inteligência emocional, liderança, produtividade, principalmente as mais relacionadas com a vaga. Você faz isso, você deve fazer isso porque durante a entrevista o recrutador pode fazer perguntas relacionadas justamente a essas experiências anteriores. Então, mesmo que você não saiba exatamente o que e se ele vai perguntar, estudar o teu currículo te prepara melhor para isso. Então, pare para pensar nessas situações mais importantes da sua vida profissional. Sim, não é muito, umas 5 situações, se você já tiver experiência. E avalie aí o papel que você desempenhou em cada uma, o que você aprendeu, quais foram os desafios.
Já se você não tiver experiência, cite outras situações, né? Se você assim nunca trabalhou, você pode pensar nas principais situações da sua vida escolar, em família, por exemplo. Importante é você explorar experiências que você realmente já passou, e aqui valem trabalhos de grupo na faculdade, uma viagem que você fez sozinho, com amigos, um intercâmbio internacional, um trabalho assistencial, uma festa que você organizou. Você seja criativo aí. Quarta coisa é pesquisar sobre perguntas mais comuns em entrevistas. É porque existem algumas perguntas, assim, muito comuns em processos seletivos. Antes da entrevista, busque quais são elas e formule aí respostas para cada uma. Vou colocar na descrição do vídeo uma lista com essas perguntas mais comuns. É importante aí destacar que, por mais frequentes que sejam essas perguntas, você deve elaborar as respostas de maneira genuína, de maneira verdadeira, e não tentando adivinhar o que você acredita que o recrutador deseja ouvir. Seja você mesmo. Uma questão que frequentemente aparece dessas aí é: por que você quer trabalhar aqui? Pode parecer uma perguntinha boba, mas por trás dela existe a vontade da empresa encontrar profissionais com valores alinhados aos seus. E aí, para responder, você tem que fazer aquela lição de casa que eu já falei, pesquisar tudo que puder sobre a empresa, né, o setor que ela atua, suas características, vá lá nos valores dela para você alinhar a sua resposta. Isso é importante. Outra muito comum é: por que você acha que merece essa vaga? Por que você acha que essa vaga merece ser sua? Nesse caso, os recrutadores desejam saber o seu grau de motivação para o cargo. E se você não estiver sem trabalho, não estiver trabalhando, seja franco, diga que você quer uma recolocação. Mas, no entanto, exalte o fato que atuar nessa empresa pode ajudar no seu crescimento profissional. Agora, por outro lado, se você estiver trabalhando no momento em outra empresa, fale sobre os seus objetivos de médio e longo prazo, por quais razões você imagina consegui-los nessa empresa que você está falando com o recrutador. E, de novo, pesquisa sobre a empresa é fundamental. Quinta coisa, nessa preparação: treine a conversa em frente ao espelho. Não tem como negar que é um momento de angústia, de nervosismo, até porque a gente está falando da busca por uma vaga no mercado de trabalho concorridíssimo e difícil, sobretudo para quem está em início de carreira. Então, é natural que o nervosismo esteja presente e até transpareça durante a conversa. Os recrutadores, eles sabem disso e, portanto, não vão desclassificar um candidato considerando apenas esse fator dele estar um pouco nervoso. No entanto, quando a tensão é muito grande e atrapalha a fluidez da fala, o desenvolvimento do raciocínio, aí isso acaba se tornando um ponto muito negativo e pode sim impedir que a pessoa consiga a vaga. Treinar a conversa, então, em frente ao espelho, é a melhor maneira para driblar a ansiedade, fazendo com que você se sinta mais seguro e confortável para falar das suas experiências e reforçar o quanto você pode contribuir para aquela empresa, aquela instituição. Outra coisa importantíssima: preparação emocional. Pode ser que se preparar e treinar as falas não seja suficiente para alguns candidatos, principalmente os mais tímidos ou que têm alguns problemas com ansiedade. Sentir nervosismo, ansiedade numa entrevista de emprego, já falei, é normal, justamente pela importância dessa etapa do processo seletivo. O ponto é entender como controlar esses sentimentos para que eles não prejudiquem o desempenho, para que não fique aquela coisa que eu falei exagerada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, num card aqui em cima, um link de uma playlist sobre como controlar a ansiedade. Veja os vídeos e experimente as técnicas e aí perceba como elas melhoram o seu poder de controlar a ansiedade, que é tudo que você precisa. Eu recomendo também que você faça um ensaio mental. O que é isso? Imaginar todo o processo da entrevista, você indo bem na entrevista. Já que a sua mente não diferencia o que você imagina do que é real, isso tende a diminuir a ansiedade e dar mais segurança, isso pelo menos para a maioria. Agora, se
até imaginar. Se você imaginar e for te causando mais ansiedade, aí eu sugiro que você procure um profissional para te ajudar. Sétima coisa, reveja suas mídias sociais, né? É uma dica aí. Se tem mídia social, por mais que você aí ache que ninguém vai ver, você proteja sua privacidade, pode estar certo que o recrutador pode ter dado uma espiadinha no que você anda fazendo por lá. Tanto vale a velha recomendação de pensar antes de postar qualquer coisa. Além disso, aí na hora da entrevista, você tem que ser coerente com o seu perfil virtual. Por exemplo, você não pode dizer que não bebe se você já postou aquelas fotos com copo de cerveja, copo de bebida, e aí isso, né, não é legal. A segunda fase, que é a chegada ao local e espera pela entrevista. Essa segunda fase pode parecer assim sem importância, mas não se engane, muitos tropeços acontecem justamente aí. Vamos às dicas. Primeiro, vista-se adequadamente. Em Roma, como os romanos, né, esse ditado tem tudo a ver com a roupa a ser usada. Ela tem que estar de acordo com a cultura da empresa, senão acontece de você aparecer com uma roupa despojada enquanto a cultura da empresa é mais formal ou vice-versa, também pode acontecer. A melhor opção é o equilíbrio. Procure aí o equilíbrio, que é preferir roupas neutras, que não chamem muita atenção e que não sejam completamente formais ou totalmente despojadas. A roupa, gente, também é uma forma de comunicação. Segunda coisa, pontualidade. Chegar no horário preciso, aí nem muito antes, nem muito atrasado. Manda uma mensagem de comprometimento ao recrutador. Programe-se aí para chegar alguns minutos antes do horário marcado para a entrevista. Você pode usar esses minutos de reserva não só para possíveis imprevistos, mas também para chegar com tranquilidade e começar a entrevista sem fadiga, sem ansiedade, de forma tranquila. Terceira coisa, se coloque em um estado de recursos. Vários estudos eles comprovam que os candidatos que se sentem confiantes numa entrevista de emprego costumam ter um melhor desempenho. Na programação neurolinguística, PNL, chamamos isso de estado de recurso. Você pode gerar esse estado de recurso de diversas formas. Uma dessas formas é ter uma palavra, uma frase, uma música na cabeça que faça você se sentir muito confiante. Você também pode lembrar de situações no passado em que você se sentiu assim. Mas essas imagens, essas memórias têm que ser capazes de produzir esse estado de confiança. Faça esses exercícios enquanto espera a entrevista. E a terceira, e mais importante talvez, é durante a entrevista. Primeira coisa, importantíssima, é rapport. Então, esse é o início, né? O estabelecimento de algum grau de rapport. O que é rapport? É um tipo de conexão com o entrevistador. Cada recrutador tem um jeito, uma personalidade própria. Alguns são mais sisudos, mais formais, enquanto outros preferem uma abordagem mais coloquial, mais contraída. E aí, identificar rapidamente esse estilo para se adaptar a ele conta muitos pontos a seu favor. Ao espelhar sutilmente gestos, expressões ou tom de voz do recrutador ou de quem estiver conduzindo a entrevista, você cria uma aproximação com essa pessoa. O cérebro ele deduz que quando alguém é semelhante, é possível confiar nessa pessoa. Vou dar um exemplo. No aperto de mão, espelhe a mesma pressão que o seu entrevistador imprimir. Se for mais fraca, acompanhe. Se for mais forte, também mostre firmeza. Exata medida do que ele ou ela está fazendo. Eu vou deixar aqui no card um link, aqui na descrição também, um vídeo que explica com mais detalhes como você pode criar rapport. Segunda coisa é linguagem corporal. Antes mesmo de você começar a falar durante a entrevista, a sua comunicação verbal já está falando por você. O estudo de um dos pioneiros das pesquisas sobre linguagem corporal, o Albert Mehrabian, mostrou que mais da metade do entendimento de uma mensagem que está sendo transmitida é feita a partir de gestos, expressão facial, postura, ou seja, linguagem não verbal. Então, mantenha a sua consciência corporal, evitando passar mensagens que possam te prejudicar. Por exemplo, se o entrevistador estiver dando detalhes sobre a função
e você fica com o olhar perdido, sem foco, vai passar a impressão de que não tá nem aí, não está interessado e quebra o rapport, e aí grande chance de você perder aquela vaga. Lembre-se também de que cruzar os braços, ficar se mexendo demais na cadeira também pode demonstrar um certo incômodo durante a situação, aquilo vai chamar a atenção do entrevistador, você não quer isso. Mantenha a postura, uma postura que demonstre confiança, a coluna ereta, ombros para trás, um olhar interessado, uma expressão de confiança. É importante observar que isso não pode ser robótico, senão o entrevistador vai detectar, tem que ser natural. Senão ele vai detectar que isso é uma fachada e isso vai te prejudicar. Terceira coisa, prestar atenção na sua oratória, no que você fala, né? Falar bem é um componente importante da comunicação, especialmente para alguns cargos. Por isso, é fundamental desenvolver a sua oratória, aprendendo técnicas e assim se desenvolver profissionalmente. Na hora da entrevista, você procure controlar a respiração, projetar a sua voz com clareza e prestar atenção no conteúdo da sua fala. Seja educado e não utilize gírias, linguagens agressivas ou preconceituosas. E, além disso, existe uma tendência da gestão de pessoas valorizar a diversidade no corpo de colaboradores. Então, de novo, não emita qualquer opinião preconceituosa, porque isso pode limitar você no processo seletivo. Quarta coisa, seja coerente nas suas respostas. Algumas perguntas são clássicas em processos seletivos. O que você quer para o seu futuro? Como você se imagina daqui a X anos? Se você responder algo totalmente diferente daquilo que está buscando naquela empresa, daquilo que está sendo oferecido, é bem provável que você seja desclassificado. Isso porque as empresas, eles querem recrutar profissionais que vão fazer a diferença ali dentro, ou seja, que estejam dispostos a se doar para a empresa, vislumbrando aí crescer na instituição, tem esse desejo de crescer. Claro que os recrutadores, eles são pessoas treinadas, sabem que as pessoas têm sonhos e não necessariamente passaram o resto da vida naquela companhia. Porém, é muito importante saber colocar os seus planos no momento certo da entrevista, para não parecer que você está buscando a vaga como um plano B, até que surja alguma coisa melhor. Se isso ficar evidente, é muito provável que você seja reprovado. Quinta coisa, de novo, mantenha o foco no currículo. Se você foi chamado, se você está ali para entrevista, é porque o entrevistador viu alguma coisa de bom, algo de bom no seu currículo. Então, foco no currículo. Um detalhe importante: a entrevista não é para você ficar reproduzindo aquilo que está no seu currículo. Ele já leu o currículo. Então, não repita as mesmas informações que estão no documento. A melhor coisa que você faz é ressaltar as suas habilidades e diferenciais que não estão no currículo. Você faz isso quando você faz aquela breve apresentação da sua carreira, geralmente no início da conversa. Aí você vai enriquecendo as informações do currículo, falando sobre suas ações, sobre resultados, vai aproveitando aí a conversa para ressaltar suas competências profissionais, suas principais experiências que tenham a ver com aquela vaga, né, com a vaga oferecida, baseado no que você colocou aí no documento. Desviar muito do assunto pode acabar levando a conversa para lados que talvez não interessem tanto ao recrutador. Agora, se você vai concorrer para cargos que exigem menor tempo de experiência profissional, você não tem essa experiência, de novo, vale a pena comentar sobre funções em empregos anteriores, trabalhos voluntários, projetos sociais, atividades de empreendedorismo, viagens, especialmente as internacionais. Aí, ao comentar sobre essas experiências, você demonstra, por exemplo, oportunidades que teve de enriquecimento cultural, tem capacidade de adaptação a diferentes situações, tudo isso é bem visto pelos recrutadores que buscam talentos com essas capacidades. Tanto uma ótima dica de como sair, isso é uma ótima dica de como você sair bem numa entrevista de emprego. Importante, nem pense em mentir. Contar mentira, aumentar uma coisa aqui, outra ali, é muito arriscado em qualquer tipo de entrevista de emprego. Como eu já falei, os recrutadores, eles são pessoas treinadas, eles
fazem isso rotineiramente, então eles percebem esses deslizes, essas incongruências. Outra coisa, jamais fale mal das empresas que você já trabalhou. Nunca, tempo algum. Até para você tecer uma crítica, se necessário, age de uma maneira polida, discreta, ele vai entender. Sempre termine suas falas com algo positivo, porque o entrevistador tende a pegar o gancho do que você diz por último. Se o gancho vier de algo positivo, ele vai continuar no assunto, ou seja, vai continuar numa vibe positiva. Por outro lado, se você terminar a fala com algo negativo, fui demitido, aí ele vai perguntar, vai continuar nisso. Por que você foi demitido? Isso gera uma vibe negativa. Não é bom para você. Outra coisa, perguntas absurdas. Algumas empresas fazem umas perguntas assim bem esquisitas na hora da entrevista de seleção. Por exemplo, quanto pesa uma girafa? Quantas bolas de gude cabem no avião? Quantos McDonald's existem em São Paulo? Essas questões não são pegadinhas, mas são testes para o seu raciocínio lógico. O mais comum é que elas sejam aplicadas em bancos de investimento, consultorias, além de empresas mais modernas, tipo o Google, em que o Google, por exemplo, é muito adepto desse tipo de pergunta. Se você se deparar com uma pergunta desse tipo, não se apavore. O mais importante não é acertar, não quer a resposta certa, mas você tem que demonstrar que é capaz de ser criativo, de estruturar um raciocínio lógico para chegar a uma resposta também lógica e também está vendo como você lida com uma situação de estresse, que isso é uma situação de estresse. Evite ficar paralisado, dizer que não tem a menor ideia. Elabore alguma coisa, crie algo, treine antes e fale na hora. Outra coisa, faça boas perguntas. É comum que no final da entrevista, o recrutador, a pessoa que está conduzindo a entrevista, pergunte se você tem alguma dúvida. Aí você aproveita o momento para saber mais sobre a empresa. Agora, faça perguntas relevantes, aquelas que sejam sobre a cultura da empresa, o dia a dia da área, expectativas em relação à posição. Isso demonstra que o candidato está realmente disposto a conseguir a vaga. E sem falar que tirar essas dúvidas é importante do ponto de vista da sua satisfação na empresa. Porque na hora do desespero, muita gente se submete a qualquer vaga, não pergunta, e só depois vai perceber que não é nada daquilo que ela queria, que ela esperava. Agora, tome cuidado de não perguntar coisas que você poderia saber dando uma simples busca pela internet. Perguntar de maneira inteligente também é uma forma de promover a sua autoimagem. Terminar a reunião, lembre-se de agradecer a oportunidade, coloque-se à disposição para continuar a conversa, se necessário. O importante é não passar a ideia de que aquela é só mais uma entrevista, entre tantas, ainda que ele saiba disso. Essas palavras finais ajudam muito a deixar uma imagem positiva. De novo, a última, né, se você tem uma memória recente, tem que lembrar de uma coisa positiva. Aí vem a questão da pretensão salarial. Nos casos em que o salário já é anunciado, não tem que se comentar sobre o assunto. Agora, nos casos em que essa informação não for veiculada, se você estiver buscando recolocação, procure não determinar um valor. Diga que está aberto a negociações e aceite uma proposta. Se houver aí uma insistência, a pessoa insistir, dê uma margem, mas sem dizer que só aceita o cargo se receber X. Agora, se você está mudando de trabalho, se você está numa outra empresa e quer mudar de trabalho, uma resposta razoável é mencionar que não gostaria de ganhar menos do que está ganhando agora, exceto se os benefícios forem compensadores. É isso aí, gente. Essas foram as dicas. Espero que elas sejam bem úteis para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!